vão repetir após mim. Amém? Amém? Então fica de pé no seu lugar. Coloca uma mãozinha no seu coração e a outra você vai levantar. Amém? Vamos falar assim? Eu creio que Jesus é o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu fui liberto, eu fui sarado, perdoado pela obra de Jesus na cruz. Hoje eu posso celebrar com Jesus, pois recebi o presente da salvação e da vida eterna. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Agora você pode sentar no seu lugar. Amém, crianças? E eu continuo aqui na grande aventura do Filho de Deus. Mas eu estou vendo muitas coisas diferentes aqui. Eu estou vendo um grande rio. Eu estou vendo um deserto. O que será isso? Uma nova aventureira! Quem é você? Olá, eu sou a aventureira Cici. Tudo bem com você? Qual é o seu nome? Eu sou a aventureira Pati. O que você está fazendo aí? Aventureira Pati, eu trouxe um enigma para nós enfrentarmos. Vamos descobrir juntas? Eu sou a voz que clama do deserto. O que é isso? Vamos ver no livro de João? Sim. Para descobrir? Existia um homem chamado João. Ele saiu percorrendo a terra ao redor do rio Jordão, pregando a todos sobre a vinda de Jesus. Todo o povo daquela região ia até o rio para ouvi-lo. Ali, os que confessavam seus pecados eram batizados. Se arrependam, pois é chegado o reino de Deus. Eis que aquele que vem após mim é mais importante do que eu, pois antes que eu nascesse, ele já existia. Quem será esse, João? Será esse o Cristo? Eu acho que ele é Elias. Os líderes dos judeus não gostavam das pregações de João, pois eles eram homens maus e faziam o que não agradava a Deus. Então eles disseram: Parem de falar besteira. Vamos até o rio onde ele tem batizado as pessoas e perguntaremos nós mesmos a João quem ele é. Eles foram até onde João costumava pregar e perguntaram a ele:
Viemos até aqui para saber quem você é. Você por acaso é o Messias? Eu não sou o Messias. Quem é você? Eu sou a voz que grita no deserto. Preparem o caminho para o Senhor passar. Se você não é o Messias, então por que você batiza as pessoas? Eu os batizo neste rio, mas aquele que vem após mim irá batizar vocês com o Espírito Santo. Eu não sou digno de desatar a correia dos seus pés. Sandálias. Os líderes judeus ouviram aquilo, mas não conseguiram entender. Então voltaram para Jerusalém, ainda confusos. João continuou pregando, e aqueles que se arrependiam dos seus pecados, ele batizava. Uau! João Batista é aquele que prepara o caminho para Jesus. E ele nos ensinou que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nossa, aventureira Tati, eu amei conhecer João. Que história incrível. Mas vamos continuar essa grande aventura? Vamos continuar essa grande aventura? Sim! Amém! Quantos estão prontos para louvar ao Senhor? Então eu quero te convidar a você ficar de pé no seu lugar. Chacoalha assim, ó, quero ver quem tá acordado, hein? Ah, tem gente que não tá acordado, não ficou de pé. Vamos continuar essa aventura louvando ao Senhor? Sim! Quem lembra da música dessa nova apostila que fala assim, ó? Jesus é Deus, Jesus é Deus, Deus que virou gente, é o presente do céu, é o presente do céu, pra mim e pra você. Vamos separar elas juntos? Nas palmas. Quero te ouvir bem forte, hein? Fala comigo. Jesus é Deus, Jesus é Deus, Deus que virou gente, é o presente do céu, é o presente do céu, pra mim e pra você. Jesus é Deus, Jesus é Deus, Deus que virou gente, é o presente do céu, é o presente do céu, pra mim e pra você. Deus que fez homem através de Jesus, pela sua palavra que é vida. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus é Deus, Jesus é Deus, Deus que virou gente, é o presente do céu, é o presente do céu, pra mim e pra você. Quem sabe estralar os dedos, hein? Deixa eu ver. Que bonito! Vamos cantar mais uma vez bem forte, hein? Que Jesus é Deus, diga conosco. Jesus é Deus, Jesus é Deus, Deus que virou gente, é o presente do céu, é o presente do céu, pra mim e pra você. Mais uma vez. Jesus é Deus, Jesus é Deus, Deus que virou gente, é o presente do céu, é o presente do céu, pra mim e pra você. Deus que fez homem através de Jesus, pela sua palavra que é vida. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito. Bem forte, diga! Jesus é Deus, Jesus é Deus, Deus que virou gente, é o presente do céu, é o presente do céu, pra mim e pra você. Bem forte o presente, presente do céu, é o presente do céu, pra mim e pra você. Muito bem, aleluia! Quero te ouvir continuar cantando bem forte. Nas palmas.
todo mundo pulando. Quem pode ir? 1, 2, 3. Juntos em um só lugar, a congregar, vai começar a festa. Deus está nesse lugar, veio aqui. Quem pode ir? No meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. Vamos para começar a celebrar. Aqui eu me gritos. Já se ouve os gritos. Deus está nesse lugar, vem habitar. No meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Nas suas palmas. Todos juntos cantar que nós adoramos a nosso Deus dia e noite, amém? Amém? Então, acredita com a gente. Altos louvores, sim, dia e noite, queremos o teu nome mais alto. Nós vamos cantar pra ti, dançar. Deixa eu ouvir bem forte. Altos louvores, cantamos a ti, dia e noite, queremos o teu nome mais alto. Faz a sua melhor dança pra Jesus. Deixa eu ver você. Quantos aí estão felizes com Jesus? Parabéns! Batida do céu! Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. No meio dos louvores! No meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. Aleluia! Crianças, quantos aqui creem que a presença do Senhor já está aqui? Quantos aqui creem? Amém? Então você vai fazer assim comigo, você vai fechar os seus olhos, colocar a mãozinha no seu coração e nós vamos declarar que nós somos atraídos por essa presença, amém? Esquece o amigo que está do seu lado agora. Declara essa canção do seu coração bem forte, vamos cantar. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não me ver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu.
em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Em que essa asa pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu nela um dia me atraiu. O meu coração queimou até que descobriu que um dia outra glória vale mais que mil. É que essa asa pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu nela um dia me atraiu. O meu coração queimou até que descobriu que um dia outra glória, um dia outra glória vale mais que mil. Obrigada, Jesus, porque o Senhor ressuscitou e hoje habita dentro dos nossos corações. Obrigado porque essa presença está aqui próxima, porque nós podemos, Senhor, vivenciar ela todos os dias. Comece a agradecer agora, porque Ele mora no seu coração, porque essa presença te acompanha. Comece a falar: eu amo a sua presença, Jesus. Repare isso juntos, diga: atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua. Você pode separar isso mais alto? Aumenta a sua voz, diga: atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua. Falei forte. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. O meu coração queimou até que descobriu que um dia como agora vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. O meu coração queimou até que descobriu que um dia como agora, um dia como agora vale mais que mil. Oh, Jesus, precisamos com suas mãozinhas levantadas, como ela no seu coração. Comece a agradecer. Obrigada, Jesus, porque a sua presença está dentro de mim. Obrigada, Jesus, porque hoje eu posso desfrutar da sua presença todos os dias, com seus olhos fechados. Comece a falar: Jesus, eu amo a sua presença, eu amo a sua presença. Jesus, eu amo a sua presença. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me ama, porque o Senhor agora habita dentro do meu coraçãozinho. Oh, Jesus, obrigado. Declara assim comigo, ó. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Aleluia. Agora é o momento da oferta. Glória a Deus. Em Salmo 119 está escrito, 119:11 está escrito algo. Está escrito assim: guardo a tua palavra para não pecar contra ti. O que é guardar a palavra? Guardar a palavra é obedecer aquilo que está escrito na Bíblia. É fazer a vontade do Senhor. E uma das coisas no qual nós devemos obedecer é ofertando.
quero mostrar algo para vocês. Tem muitas pessoas que gastam dinheiro desnecessariamente, exageradamente. Vejam essa foto. Tá vendo? Gastam dinheiro comprando muitas coisas sem necessidades. Muitas roupas, muitos sapatos, muitos perfumes sem necessidade. Tem também forma de gastar dinheiro com coisas exageradas que fazem mal para a saúde. Alimentos que fazem mal para a saúde. E também tem o exagero de comprar muitos brinquedos sem necessidade. Talvez já tem muitos brinquedos, tem muitas crianças, tem muito brinquedo, mas estão comprando mais. Mas nós que temos a palavra de Deus dentro da gente, que obedecemos, nós ofertamos e obedecemos. Porque na palavra de Deus fala que aquele que obedece, oferta, tem uma promessa de bênção sobre as nossas vidas. E eu quero perguntar para vocês, quem aqui quer obedecer e receber as bênçãos do Senhor ofertando? Glória a Deus. Então vamos levantar, vamos entregar os envelopes, vocês vão ofertar com muita alegria e com obediência, amém? Levanta as mãozinhas, quem quer receber, quem vai receber o envelope. Tia, eu quero um também. Pode tocar o louvor enquanto você vai. Crianças, vou cantar com alegria. Amém. E vamos falar assim: Senhor Jesus, eu abençoo cada oferta que está aqui e que ela possa se multiplicar em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Crianças, agora nós vamos ver nosso texto bíblico, que João Batista falou de Jesus, amém? Nosso texto bíblico está lá em João, capítulo 1, do versículo 15 ao 28. João disse o seguinte a respeito de Jesus: este é aquele de quem eu disse, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. Ninguém nunca viu Deus, somente o Filho, que é Deus e está ao lado do Pai, foi quem nos mostrou quem é Deus. Os líderes judeus enviaram de Jerusalém alguns sacerdotes e levitas para perguntarem a João quem ele era. João afirmou claramente: eu não sou o Messias. Citando o profeta Isaías: eu sou aquele que grita no deserto assim: preparem o caminho para o Senhor passar. Eles perguntaram a João: se você não é o Messias, por que você batiza? João respondeu: eu batizo com águas, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim. Eu não mereço a honra de desamarrar as correias de suas sandálias. Crianças, feche seu olhinho só por um minuto. Põe a mãozinha no seu coração. Hoje nós estamos celebrando
um dia muito especial. Hoje nós celebramos a Páscoa. Hoje nós celebramos o dia da ressurreição. Com a mãozinha no seu coração, você pode agradecer ao Senhor porque pelo que Ele fez por nós na cruz. Você pode falar: obrigado, Jesus, pelo que o Senhor fez na cruz, pela minha vida. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me amou. E por isso hoje o Senhor vive dentro do meu coração. Pode abrir o olhinho. Crianças, hoje eu quero contar para vocês um pouquinho sobre a Páscoa. Mas uma coisa importante que eu quero que você guarde lá no seu coraçãozinho é que Jesus, Ele vive. Fala assim comigo: Jesus, Ele vive. Ele vive. Você vai falar mais alto: Jesus, Ele vive. Ele vive. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Ah, que bênção. Crianças e juvenis, hoje nós ouvimos coisas muito importantes e muito poderosas da palavra de Deus. Quem se lembra sobre o que nós falamos aqui no teatro? Quem está gostando das aventureiras? Amém. Cada domingo você vai conhecer uma aventureira diferente. Mas olha só, o que nós mostramos para você aqui desde o comecinho do nosso Domingo Kids? Sobre a vida de quem nós estamos falando? João? Mas é esse João? Não. O que nós falamos hoje? É de João, o discípulo? João Batista. Gente, tem prêmio? Tem balinha? Tem prêmio? Ixi, as tias não guardaram balinha. Depois eu vou dar. Nós estamos falando sobre a vida de João Batista. João Batista foi aquele escolhido por Deus para preparar o caminho para Jesus. Fala assim: João Batista preparou o caminho para Jesus. João Batista, ele batizava as pessoas. E sabe quem ele batizou? Foi super mega especial? Jesus, olha só que privilégio, que coisa maravilhosa. João, ele pregava uma mensagem que eu vou te mostrar aqui agora. A chave de Deus. Não. O arrependimento. O arrependimento. Achou, primo, vem cá, primo. Vem cá, André Henrique Cardoso amigo. Mas olha aqui, João, ele pregava o arrependimento dos pecados. Uau, que coisa poderosa! João dizia que as pessoas precisavam se arrepender dos seus pecados para que elas pudessem receber a salvação. Tia, vem cá, uma tia, por favor. Pode subir. Mas não vai ter mais. Olha só. Hoje nós vamos aprender que o arrependimento é a... O que é isso aqui? A chave que vai abrir o quê? A porta do nosso coração. Para quem entrar? Jesus. Então vamos falar de novo? O arrependimento é a chave que abre nosso coração. do coração
nós já aprendemos que o arrependimento é a chave que abre a porta do meu coração para Jesus entrar. Mas o que é arrependimento? Arrepender de alguma coisa que eu fiz, certo? Mas vamos melhorar. Quando a gente fala arrependimento, é você sentir tristeza pelo pecado. É sentir tristeza pelas coisas erradas. Às vezes, tem criança que conta uma mentira, às vezes desobedece os pais. E isso é pecado. Então, nós precisamos nos arrepender. Porque o arrependimento é só algumas pessoas que entenderam. O arrependimento é que abre o quê? Nossa, Davi, você vai ganhar um prêmio porque está muito de parabéns. Pode vir. Vem. Isso. Quando nós nos arrependemos, sentimos tristeza pelo pecado, o nosso coração, olha só, abre. E Jesus, ele entra dentro do nosso coração. Mas, tia Thaís vai segurar aqui para mim a chave e o coração. A tia Thaís vai ficar lá no templo agora. Pode entrar no rio, tia Thaís. Mas, olha aqui. Agora vamos precisar de outra tia. Tia Isa, me ajudar. Um guarda-chuva. Um guarda-chuva? O que um guarda-chuva tem a ver com arrependimento? É o sangue. É o sangue. Não é de Deus. É o sangue de... O sangue do corpo. Gente, mas o Davi vai ser na outra. Meu Deus, hoje está demais, Davi. Parabéns. Presta atenção aí, galera. Olha só. Eu falei para você que o arrependimento é a chave que abre a porta do nosso coração. Mas eu também quero dizer para você que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Por causa de Jesus, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, o nosso coração ele é totalmente limpo. Fala assim, o meu coração. O meu coração. Tem que falar com bastante energia, força e convicção. O meu coração fica completamente limpo. Pelo sangue de Jesus. Olha que lindo. Alguns já conhecem o nosso guarda-chuva. Mas esse guarda-chuva, ele representa a obra de Jesus na cruz por nós. Cada gotinha desse sangue nos livrou de toda a aflição, de toda a tristeza, de todo o pecado, de toda doença, de toda maldade, de toda culpa, de todo medo, de toda ansiedade. O sangue de Jesus, derramado na cruz, lavou o nosso coração de todo o pecado. Mas, crianças juvenis, eu quero te contar a história da Páscoa. Porque hoje nós estamos celebrando o dia da ressurreição. Porque eu disse para você que Jesus, ele vive. Jesus, ele vive. Ele morreu por nós, mas ele ressuscitou. E hoje ele vive. Crianças, desculpa, porque o som tá dando um chatinho. E às vezes a pastora fala um pouquinho mais alto, vocês me perdoam, tá? Se ficar um barulho chatinho. Mas presta atenção que nós não vamos permitir que isso tire a nossa atenção. Olha só.
Hoje você está aprendendo muitas verdades espirituais e poderosas sobre a sua vida. Então você já aprendeu que Jesus, ele vive. Você aprendeu que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas você também aprendeu que o arrependimento é a chave que abre a porta do nosso coração. Mas eu quero te falar rapidamente sobre a Páscoa. A Páscoa significa o cordeiro. A Páscoa significa o nosso sangue. A Páscoa significa, é uma palavra em hebraico. Eu não sei falar hebraico, mas eu vou te falar que a palavra é Pesach. Mas eu acho que eles falam diferente. Mas Páscoa em hebraico é Pesach. O que significa essa palavra? Passagem. Passagem da morte para a vida. Agora ninguém vai responder. Agora eu não tenho tempo, você vai só ouvir. É a passagem da morte para a vida. Mas a morte de quem? Olha só. Você está vendo aqui? Essa figura, Davi, agora não é para responder, tá? Vamos escutar. Aqui nós estamos vendo, está representando que o povo de Deus, aqueles que foram escolhidos para representar o nome de Deus aqui na terra, foram escravizados por 400 anos no Egito. Eles viveram lá como escravos, passando fome, apanhando. Eles passaram anos muito difíceis. Mas, olha só, eles eram o povo de Deus, os hebreus, os escolhidos pelo Senhor. E você acha que era o plano de Deus que eles ficassem como escravos durante 400 anos? Não, não era esse o plano de Deus. Mas, olha só, Deus escolheu um homem. Vocês aprenderam lá no Reis e Profetas. Quem era esse homem no Reis e Profetas? Sim. Não, no Reis e Profetas. E Deus levantou um homem para libertar o seu povo do cativeiro, para levar o povo de Deus do Egito para uma terra prometida. Esse homem era Moisés. Deus levantou Moisés para libertar o seu povo. Mas foi fácil? Não! Moisés chegou diante de Faraó e disse: liberta meu povo. Mas Faraó disse: não vou libertar o povo. E aí o que aconteceu? Deus enviou 10 pragas para o Egito. Quem se lembra de algumas pragas? Água que virou sangue, piolhos, chuva de pedra, as rãs. Ok. Agora ouvir. Nós vamos ouvir. Mas, por último, a 10ª praga foi: Deus disse para os hebreus: peguem um cordeiro sem defeito, que é macho. Pega o seu sangue, passe-nos pelas portas. Porque durante a noite, o anjo da morte vai vir e vai matar aqueles que são os primogênitos, os filhos mais velhos. Mas quem estiver dentro da casa com o sangue passado pelas portas, esses estarão guardados e protegidos. Olha só, eu trouxe um cordeiro para que você se lembre. Olha o sangue do cordeiro sobre a porta. E assim o povo fez. Mataram o cordeiro e passaram nos umbrais das portas. E naquela noite o anjo da morte passou. Mas aqueles que obedeceram ao Senhor, que obedeceram à voz de Deus, eles saíram das suas casas no outro dia. E sabe o que aconteceu? Eles estavam libertos.
Eles agora poderiam sair do Egito e ir para a terra que Deus prometeu para eles. Mas, por que eu estou contando essa história para você? Porque esse dia foi chamado de Páscoa. Até hoje os judeus, eles celebram a Páscoa, que foi a passagem da morte da escravidão para a vida. Mas essa história tem tudo a ver com a gente. Porque hoje nós celebramos a Páscoa. Mas quem é o personagem principal da nossa Páscoa? Jesus. Fala comigo, Jesus! Nós estávamos presos. Nós éramos escravos do pecado. Quando o homem pecou, nós agora estávamos debaixo de maldição do pecado. Nós éramos escravos do pecado. Mas esse não era o plano de Deus para mim e para você. Fala assim comigo, esse não era o plano de Deus para mim. Olha só, esse coração, ele está sujo de pecado. E ele está triste. Ele está amargurado. Este coração não está feliz, porque ele está preso. Olha só, a mãozinha dele está presa, porque o escravo, ele fica preso. Nós estávamos desse jeito, por causa do pecado. Nós éramos escravos. Mas, olha só, olha que lindo. Deus amou tanto o mundo que ele enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Onde está isso, João? Maravilhoso, as crianças estão sabendo a palavra está na sua boca e no seu coração. Olha só, Jesus, ele foi enviado por Deus. Deus amou tanto você, Deus amou tanto a sua vida, que ele te deu aquilo que era mais precioso para ele, que era o seu Filho, para morrer na cruz por mim e por você. E o sangue de Jesus, ele foi derramado pelos nossos pecados. Olha só, que coisa mais linda. Olha só, ele morreu na cruz, porque ele nos amou. Aqui está representado o nosso plano de salvação. O Senhor, ele te amou tanto, que ele enviou Jesus para morrer por mim e por você, para que nós fôssemos livres de toda a condenação do pecado e também recebêssemos um presente, que é a vida eterna. Olha só, todos nós estávamos longe de Deus. Todos nós fomos afastados de Deus por causa do pecado. Mas Deus provou o seu amor para mim e para você, tendo Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Olha só, Jesus morreu por vocês. Fala o nome de vocês. Esther, Elisa, Jesus morreu por você antes mesmo de você nascer. Tonton, Jesus morreu por você antes mesmo de você nascer. Caetano, Benício, Benjamin, Belinha, Melissa, Lelele, Maria Laura, Esther. Quem mais aqui? Davi, Manu, Paulo. Quem mais? O Thales, Mica, tia Thaís, tia Fabi, tia Alessandra, tia Dora, Gigi, pastora Ilza.
ajude. Jesus morreu por você. Mas o principal dessa ministração de hoje é que essa cruz representa o sangue de Jesus que foi derramado por mim e por você. Sabe o que aconteceu? Jesus, ele morreu. Mas como eu falei para você no começo, ele foi colocado numa tumba. Quem sabe o que é tumba? É uma pedra bem grandona assim, que é escavada no meio. Antigamente as pessoas que morriam eram colocadas em tumbas. E eles fechavam as portas. A porta com uma pedra. As portas não, né? A porta com uma pedra. Mas se você hoje for lá na tumba onde Jesus foi colocado, você sabia que ela existe? Que ela é verdadeira? Quando você entra lá naquele lugar, sabe o que tem lá dentro? Jesus! O que tem lá dentro? Fala bem alto, o que tem lá dentro? Nada. Sabe por quê? Jesus, ele ressuscitou. Ele vive. Aleluia. Crianças, o sacrifício de Jesus na cruz limpou o nosso coração de todo o pecado. Amém. Mas também nos livrou. Vem cá, tia Isis. Esse guarda-chuva, ele representa uma proteção. Você está guardado pelo sangue de Jesus. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a ansiedade. Jesus venceu toda doença. Jesus venceu toda tristeza, toda amargura, todo medo. Medo de dormir sozinho, medo de escuro, medo de morrer. Jesus venceu tudo isso por mim e por você. Hoje você está guardado debaixo do sangue de Jesus. Mas o principal, vem cá, tia Thaís. É que hoje ele vive. E ele mora onde? No nosso coração. De quem? De todo mundo. De todos nós. De todos nós que temos fé. Gente, eu amo esse coração. Sabe por quê? Porque você nunca vai esquecer que Jesus mora dentro do seu coração. Esse coraçãozinho aqui é o seu coração. Nós falamos, vem cá, tia Isis, eu acho que esse coração tem que ficar debaixo daqui. Nós falamos o arrependimento, abre a porta do meu coração para Jesus entrar. O arrependimento é a chavinha. Mas olha só, hoje você tem a oportunidade de celebrar um dos dias mais importantes para nós que cremos em Jesus. Nós não vamos celebrar a morte, mas nós vamos celebrar a vida. Nós estávamos mortos por causa do pecado, mas hoje a vida de Cristo está dentro do meu e do seu coração. Do seu coração. Agora, fica de pé no seu lugar devagarzinho. Hoje de manhã, Deus ministrou uma canção que tem muitos dias que eu tenho ouvido essa música. Mesmo que você não saiba a letra, o tio Paulo vai colocar aqui, mas eu não quero que você fique olhando a letra, eu quero que você ouça esse louvor. Sabe por quê? Porque Jesus, ele veio para preencher todo espaço vazio que estava no nosso coração por causa do pecado. Quando nós nos arrependemos de verdade, a chavinha do nosso coração abre a portinha. Eu não tenho a chavinha do seu coração.
Só você tem a portinha do seu coração. Jesus, ele não pode entrar se você não abrir. E hoje, você vai ter a oportunidade de se arrepender e de declarar que Jesus, ele vive dentro de você. Quando você fala assim para o Senhor: Senhor, eu não quero mais mentir, eu não quero mais desobedecer, eu não quero mais xingar o meu amigo, brigar com o meu irmão. Eu me arrependo, Jesus, e eu entendo que o Senhor morreu por mim, mas o Senhor vive, o Senhor está vivo, e eu abro agora a portinha do meu coração para o Senhor entrar, e eu creio, sua vida vai ser mudada para sempre. Agora eu quero que todo mundo feche os olhinhos, e eu vou pedir para cada tia ficar pelo salão, e nós vamos colocando a mão sobre a sua cabeça. Agora você não vai conversar, você não vai ficar olhando para o seu amigo, você não vai ficar distraído. Feche os seus olhinhos. Se você puder pôr a mãozinha no seu coração, vai ouvindo essa canção. Você pode ir falando com Jesus: Senhor, eu me arrependo e eu abro o meu coração para o Senhor agora. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou, que os meus pecados levou. De olhos fechados, o Senhor levou todo o pecado que estava no nosso coração. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou, e os meus pecados levou. Crianças, se você quer entregar a sua vida para o Senhor, se arrepender diante do Senhor, abrir a portinha do seu coração e ter a sua vida mudada para sempre, porque aquele que vive, que venceu o pecado, que venceu a morte, ele quer viver dentro do seu coração e mudar a sua vida para sempre. Você vai vir aqui na frente bem rápido
presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que eu vivi, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Que é sem pecado e não me condenou. Aleluia. Crianças, dá uma mãozinha no seu coração. Feche os seus olhos agora. Você vai falar assim: Senhor Jesus, Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E hoje eu reconheço que Jesus é o Filho de Deus que morreu no meu lugar pelos meus pecados. E eu agora recebo da vida de Deus através de Jesus no meu coração. Eu abro o meu coração e te recebo, Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida. Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados, os que eu me lembro e os que eu não me lembro. E a portinha do meu coração está aberta para o Senhor entrar. Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor venceu a morte e o Senhor vive dentro do meu coração. Obrigado, Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Volta para o seu lugar. Volta para o seu lugar. Volta para o seu lugar. Você ficou cansado? Hoje na salinha? Será que nós podemos cantar essa música? Eu vi que algumas crianças sabem. Fiquei feliz de ouvir. Fica de pé mais uma vez, porque nós vamos aprender o nosso versículo. Mas eu queria muito cantar essa canção com você. Tia Maria, você pode me ajudar? Você vai ficar de pé. Põe a mãozinha no seu coração. Porque essa música fala: quem é esse? Quem é esse que tirou o meu pecado, que não me condenou? Aleluia. Coloca a letra para todo mundo cantar, tio Paulo. No chão, ouvindo os fazeres, ali estão lá. Lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra mim apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me
mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Que era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou, que os meus pecados levou. Obrigada, Jesus. Muito obrigada pelos nossos pecados. Obrigada, Senhor. Vamos cantar? Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. Um Cordeiro que por mim se entregou, e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou, e os meus pecados levou. Aleluia. Jesus, tu és aquele que levou os meus pecados, que me perdoou. Oh, Jesus, hoje tudo que eu tenho, tudo que eu sou é porque o Senhor me amou. Obrigado, porque pela sua graça eu fui salva. Você pode fechar os seus olhinhos, colocar a mãozinha no seu coração e declarar isso. Fala, Ele me perdoou. Ele me perdoou. Por nada. Nós vamos declarar, eu não te troco por nada, não há espaço para mais nada. Pode ouvir a música, coloca a letra para nós declararmos juntos. Você vai falar bem forte. Diga. Eu minha alma buscar e nada me completar. A tua presença que não dá em mim, minha vida foi cansada.
Tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Aleluia. Minha vida foi transformada. Vamos cantar o refrão mais uma vez juntos? Fala assim comigo, ó. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Aleluia. Você vai falar bem alto comigo. Jesus. Ele vive. Não há mais pecado. No meu coração. Ele me libertou. E hoje ele vive dentro do meu coração. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Você não vai sentar, você pode ficar de pé. Crianças, esse é o verdadeiro significado da Páscoa. Não é chocolate, não é coisa, mas é que Jesus, ele ressuscitou e hoje ele vive dentro de nós. Amém? Quero dizer para você, um feliz dia da ressurreição. Fala aí pro seu amigo, feliz dia da ressurreição. Amém. Quem aqui consegue pensar qual é o nosso versículo de hoje? Foi falado aqui várias vezes e a gente acabou de cantar. Não. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do... Ele tinha colocado? Não. Então tá. Nós vamos decorar isso hoje e memorizar no nosso coração. Fala assim comigo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Agora nós vamos aprender os gestos pra depois a gente poder cantar a nossa música, beleza? Então, ó, vocês vão fazer junto com a tia Rebeca e a tia Roberta. Fala assim, ó. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos, você viu que tem uma rodadinha aí que a gente tem que dar. Então, de novo, ó. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Vamos fazer falando todo mundo junto? No 3, então vamos lá. 1, 2, 3. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. E aí, se você der para fazer os números com os dedos, você faz. Vamos cantar nossa música de hoje? Todos estão prontos? Então vamos lá. Ó, nas palmas. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. João 1:29. João 1:29. Mas eu acho que eu vou fazer agora uma vez. Todo mundo falando aqui, só as crianças. E eu quero ver se vocês conseguem falar da forma mais feliz possível, com o maior sorriso nos seus dentes. Deixa eu ver um sorrisão. Porque Jesus está vivo. Então nós vamos cantar essa música muito alegre. Eu quero ver só as crianças, tá bom? Vamos lá, com o maior sorriso do mundo, hein? Tô vendo que tem gente que não tá sorrindo. Vamos lá. Esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. João 1:29. João 1:29. João 1:29. Aleluia! E pra gente encerrar no 3, todo mundo fala bem bonito. Vamos lá. 1, 2, 3. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Muito bem. Aleluia! Agora nós vamos nos despedir do Instagram. Tchau, pessoal. Todo mundo que vem.